Olá, meu nome é Catsilene, sou aluna do curso de Gastronomia da Cruzeiro do Sul Virtual e hoje nós vamos fazer uma torta de limão. Para executar essa receita, nós vamos fazer a massa, que é uma das massas da confeitaria, que se chama pâté sucré. Para o creme, nós vamos fazer um lemon curd e por cima um merengue suíço. Vamos dar início à nossa receita? Para fazer a pâté sucré, de início nós vamos bater. Então, nós vamos bater. Vamos acrescentar 120 gramas de manteiga, 90 gramas de açúcar de confeiteiro. Essa mistura não precisa ser batida na batedeira. Quem quiser utilizar da batedeira, tudo bem. Quem não, pode ser batida na mão mesmo, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas o resultado é o mesmo. Ok? Nós vamos bater, daqui a pouco eu vou mostrar como é que fica essa mistura. Então, pessoal, ó, a manteiga, na verdade, tem que estar em temperatura em ponto pomada bem molinha para poder bater a mão, tá? Porque o que acontece, ó, ela vai, quando você vai batendo, ela vai formar uma bola mesmo, tá? E a gente vai continuar nesse processo até ela ficar um pouquinho mais molinha e bem misturada com açúcar, tá bom? Daqui a pouco nós voltamos. Então, pessoal, ó, como podemos ver, a mistura da manteiga com açúcar já tá bem clara, tá? E bem mais molinha. Agora, nós vamos acrescentar a essa mistura um ovo batido, também em temperatura ambiente, tá? Tira da geladeira um pouco antes. E vamos acrescentar aos poucos 200 gramas de farinha de trigo, tá? Nós vamos colocando aos poucos e vamos misturar isso até virar uma bolinha, tá bom? Lisa. Daqui a pouco nós voltamos, vou mostrar como é que vai ficar, ok? Vamos acrescentando o trigo, tá? Ele vai começar, ó, a juntar na manteiga e no ovo. Até que vai chegar um ponto que aí é mão na massa, tá, pessoal? Ok? Vou terminar de acrescentar o trigo e vou pôr a mão na massa. Que agora não cabe mais colher, tá bom? Começa a juntar, ó, o trigo. Vocês vão perceber, conforme for amassando, a manteiga vai derretendo, tá? É onde ela vai juntando a farinha, ok? Daqui a pouco eu mostro pra vocês a massa já pronta para ir para a geladeira. Então, pessoal, ó, ela começa a formar uma bola e vai soltando da tigela. Eu tive que pôr um pouquinho mais de farinha de trigo, porque a manteiga ainda estava um pouquinho solidificada. Conforme eu fui mexendo, ela foi soltando, mas eu precisei ajustar um pouquinho a farinha de trigo, tá? Isso vocês só vão sentir na hora que for mexer na massa. Então, ó, nós já temos a massa, já soltou na vasilha do bowl. Nós vamos colocar agora num saquinho plástico, no filme plástico e geladeira, tá? Ela vai ficar na geladeira por mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia, conforme a temperatura aí da sua cidade. Aqui tá um pouco frio hoje, então eu vou ter que deixar um pouco mais, tá? Por que ela tem que ir na geladeira? Porque essa manteiga que foi toda processada aqui, a mão, ela precisa voltar para o estado sólido, mais sólido, pra gente poder abrir essa massa depois. Se nós abrirmos a massa, tentarmos abrir agora do jeito que tá, ela vai rasgar inteirinha. Ela vai virar uma pomada de massa. Então, a gente não consegue trabalhar com ela no estado que ela tá. Por isso, precisa ir pra geladeira, tá bom? Daqui 2 horas nós voltamos com a massinha, vamos abrir e colocar no forno, ok? Até já! Bom, pessoal, com a massinha já na geladeira, né, com a pâté sucré na geladeira, agora nós vamos fazer o lemon curd. O curd é um creme à base de manteiga e ovos, mais gorduroso, tá? Nós vamos colocar todos os ingredientes num bowl e vamos fazer em banho-maria, tá? A superfície do bowl não pode encostar no fundo da panela, tá? Ela não pode... Ó, ela
vai pegar só o vapor, mas não pode molhar, tá? Não pode bater o fundo do bowl na água. Então, nós vamos colocar todos os ingredientes do lemon curd e vamos cozinhar em banho-maria. O que vai no lemon curd? 4 ovos, 150 gramas de manteiga em temperatura ambiente, 200 gramas de açúcar, suco e raspas de 3 limões Tahiti. Quem gostar pode fazer com o siciliano, aí utiliza 2 limões siciliano e 1 Tahiti. Tá? Eu, como tive uma certa dificuldade para achar o Tahiti aqui onde eu moro, eu vou utilizar suco de 3 limões Tahiti. Tudo dentro do bowl, mais as raspas de limão. Eu utilizei um ralador convencional. Cuidado na hora de fazer as raspas para não raspar a parte branca do limão, porque ela é amarga. Quem tem um aparelhinho que chama Zetter, que é um raspador próprio para cítricos, ele é uma pazinha assim, curvadinha, tem 3 dentinhos, ele é próprio para raspar as cascas cítricas. Até fica uma raspa mais bonita, porque ela faz tipo uma tirinha. Como no caso eu não tenho, eu utilizei um ralador normal, tá? Nós vamos, então, misturar tudo isso aqui com o fouet, tá? E vamos levar ao banho-maria, tá? Pra poder cozinhar, fazer esse lemon curd. Fogo sempre baixo, tá, pessoal? A água não pode estar fervendo, ela tem que estar quente. O que vai acontecer? Essa manteiga vai derreter, o açúcar vai dissolver. A gema dos ovos tem bastante gordura também, né? E isso vai dar a consistência do lemon curd. Ele vai ficar uma mistura aveludada. Isso vai levar de 10 a 15 minutos no fogo, para ele atingir essa consistência. Depois nós vamos peneirar para tirar qualquer grumo que ficar. E muito cuidado, tá? Se perceber que tá querendo ferver, tira o bowl do fogo, tá? Ó, tem que estar em banho-maria e numa temperatura que você consiga segurar o bowl. Você tira um pouquinho do fogo e continua mexendo pro ovo não coagular, porque senão isso aqui vai virar uma omelete doce e não um lemon curd. Ok, pessoal? Daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês como é que vai ficar esse creme, tá bom? Até já! Só uma correção, eu falei anteriormente na hora de juntar os ingredientes, que aqui na minha região não tem limão Tahiti. Mentira, tá? Eu tô utilizando Tahiti, eu não consegui achar o siciliano, tá? Esse é um limão, mas aqui na minha região é um pouquinho mais difícil de achar. Então, só uma correção aí, tá? Eu estou utilizando o suco de 3 limões Tahiti, tá bom? Então, até daqui a pouco, pessoal. Ó, pessoal, tá quase chegando no ponto já. A manteiga derreteu, o açúcar dissolveu, os ovos não talharam. Ele tá começando, ó, já tá mais grossinho, tá? Tá ficando pesado já pra mexer aqui. Então, esse já é o ponto para nós vamos retirar do fogo e misturar a gelatina incolor, ok? Até já. Então, nós já atingimos o ponto, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos peneirar essa mistura para tirar os grumos. Quente mesmo, tá, pessoal? Ó, ela faz uns... Olha que bonito que fica. Ele engrossa mesmo, tá? No começo, vocês vão começar a mexer e vão falar assim, ah, esse negócio não vai dar certo. É o que eu tava achando também que não ia dar, viu? Mas dá. E quando ele atinge o ponto da fervura, ele engrossa. Aí nós vamos peneirar o creme só pra tirar qualquer grumo que ficar aqui, ó. Tá? Acho que o meu engrossou até mais do que deveria. Mas, aí, ó. Esse vai ser o nosso recheio. Agora, nós vamos misturar a gelatina incolor, que eu vou dissolver. E já volto aqui pra mostrar pra vocês a mistura, tá bom? Agora que nós já peneiramos o curd, nós vamos acrescentar gelatina incolor, tá? Hoje eu estou usando o em pó, tá? Derretida. Mas quem puder, quem quiser, pode utilizar a gelatina em folha, tá? Aí, no caso, são 2 folhas de gelatina incolor hidratadas. Vocês vão espremer essa gelatina e acrescentar aqui no creme. Já vou mostrar pra vocês que ponto que tem que ficar esse creme. Vamos misturar no curd. Tá quente ainda, tá, pessoal? Ele tá um pouquinho molinho mesmo, tá? Mas esse é o ponto do creme, tá? O que vai acontecer com ele agora? Nós vamos levar pra geladeira. Ele tem que estar totalmente frio
para podermos colocar depois na massa da torta assada, tá? Ó, já tá toda misturada. O creme tem que ficar num ponto que chama napê. O que que é isso? Você vai passar o dedo nas costas e não vai escorrer o creme, tá? Esse é o ponto napê. Então, o nosso creme já tá prontinho para ir pra geladeira resfriar, tá? Depois nós voltamos com a massa, que ainda está na geladeira resfriando, para podermos abrir, colocarmos na forma e ir pro forno. Ok, pessoal? Até daqui a pouco. Curd na geladeira, esfriando. Ah, só esqueci um detalhe. Quando vocês colocarem o curd para gelar, coloque um pedacinho de papel filme em cima do creme. Quando a gente retirar para montar a torta, eu vou mostrar para vocês, tá? Para não criar película no creme. Por causa de resfriar, se tiver descoberto, ele vai criar tipo uma nata, uma película, tá bom? O que nós vamos fazer agora? Tirei a massa da geladeira, depois de 1h40 mais ou menos, ela tá bem geladinha. Nós vamos colocar entre 2 pedaços de plástico, saquinho mesmo desses de congelar, ou papel filme, tá, pessoal? Em cima de uma superfície, né, uma bancada. E vamos abrir. Ai, não tenho rolo de massa para abrir. Utiliza uma garrafa, tá? Alguma coisa que vocês consigam abrir. Então, para facilitar a abertura da massa, ela tá entre 2 plásticos. A gente vem dar uma amassada assim com a mão, para ficar mais ou menos no formato que vai abrir. Eu vou utilizar um refratário, tá, pessoal? Quem tiver forma de desmontar, né, aquela de aro, que abre o fundo, que solta, pode fazer, tá? Eu tenho uma, mas a minha é muito grande e o tamanho da massa acho que não vai dar nela, então eu vou fazer num refratário, tá bom? Então agora nós vamos abrir a massa, colocar na vasilha e levar ao forno que já está pré-aquecendo a 180 graus. Ela tá bem geladinha ainda. Eu já tirei um pouquinho antes, tá? De começar a abrir a massa da geladeira, um pouquinho pra a manteiga voltar a derreter. Que espessura que tem que abrir. Não pode ser muito grossa, tá? Porque ela vai ficar parecendo um biscoito depois de assada. Então, o fundo da torta é uma massinha, né? Tipo, açucrê, tipo um biscoito. Mas não pode ficar muito grossa, porque senão na hora de comer também não fica gostoso, né? Abrimos a massa. Como é que é o seu tamanho da forma? Conforme vocês forem abrindo, vocês vêm com a vasilha e mede, tá? Mais ou menos o fundo assim, ó, pra saber que vai dar o fundo. Então, ó, ela já tá aberta na espessura mais fina. Nós vamos colocar agora no refratário. Como é que eu faço isso? Vocês vão retirar o filme de cima e com o de baixo nós vamos virar aqui dentro. Agora é só ir ajeitando a massa, tá? Ela ainda tá um pouquinho grossa. Vocês vão deixar um pouquinho grossa para poder puxar, para poder fazer a lateral. Ah, tá sobrando aqui. Corta, que ela é uma massa bem maleável. E vai moldando na vasilha, tá? Já mostro pra vocês ela toda moldada. Massa aberta na forma, tá? Vocês vão modelando aqui. Sentiu que tá grossa de um lado? Puxa a massa. Fez buraco? Não tem. Ah, fiz um buraco, não tem importância. Vai com a própria mão ajeitando, tá? Essa massa é muito boa de trabalhar. Por ser muito gordurosa, ela desliza fácil. Então, ó, a minha não vai ficar muito certinha não, tá? Eu quero que ela fique com essas bordas irregulares mesmo, tá? Mas o que importa é aqui no fundo, vocês vão sentindo, ó. Tá mais fina, vai puxando, pra não deixar o lado desigual, tá? Agora nós vamos furar o fundo com garfo. Por que que eu faço isso? Pro ar poder sair.
tá? Porque senão, conforme for assando, o que acontece? Se não fizer esses furinhos, a massa, ela não tem fermento, mas ela pode criar bolha e fazer umas ondulações aqui na massa. Não vai ficar legal na hora de colocar o curd aqui, né, pessoal? Então, a gente fura com o garfo e leva para o forno pré-aquecido a 180 graus por mais de 10 a 20 minutos ou até que a massa esteja dourada, tá bom? Depois disso, nós vamos colocar o curd aqui e fazer o merengue suíço, ok? Bom, pessoal, a massa já está assada, tá? Douradinha. Acabou de sair do forno. Agora nós vamos deixar essa massa esfriar, para depois nós colocarmos a camada do curd de limão e depois nós vamos bater no merengue e finalizar a receita, ok? Até daqui a pouco. Bom, a massinha já deu uma esfriada, então nós vamos pegar o curd que estava na geladeira, olha, ó, o que eu falei pra vocês, colocar um filme plástico, pra não criar a ilha terra, ó, a gelatina. O meu, no caso, ó, ele ficou bem firme, tá? Ele tem que ficar um pouquinho mais molinho que isso, tá, pessoal? Então, nós vamos colocar aqui. O meu passou até do ponto, porque a gelatina solidificou e bem, tá? Então, nós vamos colocar aqui, cobrir novamente, voltar pra geladeira. E conforme você vai mexendo, ele vai moldando aqui. O ideal é que ele fique um pouquinho mais molinho que isso aqui. Pode usar menos gelatina. Como ele tá bem firme, não vou nem voltar pra geladeira, tá? Já já nós já vamos começar a fazer o merengue. Dando continuidade à nossa receita, nós vamos fazer o merengue suíço, tá? Como que nós vamos fazer? 100 gramas de claras, temperatura ambiente, tá, pessoal? Lembrando que ovo e manteiga, temperatura ambiente, tá? 200 gramas de açúcar de confeiteiro, que é aquele açúcar mais fino do que o refinado. Então, nós vamos mexer, misturar aqui. E vamos levar para o banho-maria, tá? De novo, fala a mesma coisa. Fogo baixo. Fundo, não pode encostar na água. E nós vamos mexer isso até que o açúcar esteja dissolvido. Tomando cuidado para não cozinhar as claras. Não queremos um omelete de claras. Ok, pessoal? Daqui a pouquinho já volto, mostro para vocês como vai ficar o nosso ponto para levarmos para a batedeira. O açúcar já dissolveu. Como é que eu sei? Eu consigo colocar o dedo na mistura, tá morna, tá, gente, ó. E passando o dedo, não tem nenhum grânulo de açúcar aqui, tá? Então, nós vamos levar isso pra batedeira. E vamos bater até isso aqui dobrar de volume e virar um merengue. Nós já colocamos a mistura no bol. Nós vamos começar a bater em velocidade baixa. E vamos aumentando até ele bater. Isso aqui vai dobrar de volume. Daqui a pouco já mostro pra vocês, tá? Ele vai resfriando. Ele vai aumentando de volume e vai resfriando conforme vai batendo, ok? Ó, como vocês podem ver, ele já tá começando a dobrar o volume, tá? Tá brilhante, que é o que nós queremos. O ponto é quando ele começar a formar pico. Já vai demorar um pouquinho. Bom, o merengue já dobrou de volume, tá? Tá bem firme. Gente, isso aqui demora pra bater, tá? É de 5, 6, 7 minutos aí, depende da batedeira, tá? Eu acho que na Planetária, que tem aquele a Pá Globo, ela acho que o processo é mais rápido. Na minha, como é a batedeira normal, ela demora mais um pouquinho, mas dá. Como é que eu sei que tá pronto? Porque ela vai formando pico, tá? Vou desligar o motor. Ó, ela tá firminha na pá. E como é que a gente sabe que tá boa? Porque a gente vira e não cai da tigela.
tá bom? Nós vamos colocar agora vamos cobrir a torta e vamos levar ao forno para dar uma dourada. Quem tiver maçarico, pode fazer, né, colocar a cobertura e maçaricar, tá? Que é só dar uma queimadinha. Eu não tenho maçarico, vou colocar no forno 10 minutos. Então, vou colocar o merengue lá e levar ao forno. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que ela vai ficar. Tá bom, pessoal? E, tá? Quem tiver saco de confeitar ou um saquinho e sabe trabalhar com bico, pode fazer naqueles montinhos assim, né? Com o merengue. Aqui no caso eu vou só cobrir a torta. O merengue tá bem firme, bem brilhante, que é a consistência dele, tá? Agora, para dar um efeito mais bonito, eu vou pegar um garfo. E nós vamos fazer uns desenhos. Aí você pode ir ajeitando para cobrir mais aqui, onde você quer que cubra. Tá? Que a hora que assar, ele fica mais bonito. Ou na hora de maçaricar, tá? Vou levar ao forno para dourar. E depois eu mostro ela pronta. Ok, pessoal? Até já! Bom, pessoal, essa é a nossa torta de limão. Acabou de sair do forno, deu uma leve coradinha aqui. Quem tem o maçarico, o efeito fica mais bonito, tá? Que ele dá uma queimadinha mais, assim, ele dá uma caramelizadinha, né? Mas a minha foi pro forno. Espero que vocês tenham gostado da receita e façam. É muito divertido de fazer. Eu gostei muito de reproduzir essa receita. E fica aqui os meus agradecimentos. Até a próxima!